Olá, mais uma vez voltamos a meditar na Palavra de Deus. Ao meditarmos na Palavra, nós deparamos com algumas perguntas. São perguntas que ecoam no tempo. Elas foram feitas, tiveram as suas respostas, mas elas continuam sendo feitas no decorrer dos séculos. E é interessante que ela sempre gira em torno entre o homem e Deus. O homem tem aquela vontade de fazer. O homem, ele quer fazer. Ele nasceu para fazer. Ele tem aquela tendência de que fazendo está bem para ele. Mas tem coisas que ele não sabe como fazer. E para isso ele precisa de uma orientação bem direta. E se ele praticar aquela orientação, com certeza ele vai receber a resposta necessária para a pergunta feita. A palavra de Deus no livro de Atos fala de um episódio de dois apóstolos que estavam presos. Mas em lugar de estarem lamentando por estarem presos, eles louvavam a Deus. Eles cantavam hinos de louvor a Deus. É uma lição muito importante para nós aprendermos. Nenhuma circunstância pode tirar o louvor que nós temos para entregar a Deus. Não importa a circunstância que nós estivermos, se estivermos um louvor no coração, nós vamos louvar a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão e ali, após serem espancados, estarem realmente numa situação de dor, eles louvavam ao Senhor. E durante este louvor, Deus visitou aquele lugar. Deus desce aonde alguém estiver louvando. Deus visita o local aonde estiver alguém louvando, mas louvando de coração. E é interessante que Deus desce no lugar mais inóspito da vida. Lugar onde nenhum ser humano gostaria de estar, Deus desce ali porque alguém está louvando ao Senhor. E exatamente esta passagem está em Atos capítulo 16 e o verso 30. Paulo e Silas na prisão louvavam a Deus e Deus desce ali para libertá-los daquela prisão. Mas é interessante que Deus não liberta só Paulo e Silas. Todos os presos ali foram libertos, porque houve um terremoto na prisão. E as portas automaticamente se abriram e todos os presos saíram do cárcere. E o carcereiro, nós sabemos que o costume daquela época, as prisões normalmente eram privadas, não era do governo. Ele era tudo prisões privadas. E a pessoa que administrava a prisão era encarregado de cuidar daqueles presos de todas as maneiras. Inclusive, quando um preso fugia, pagava-se com a vida, dependendo do grau de periculosidade daquele preso. E agora escapam não só um, todos os presos. E o carcereiro se viu numa situação muito difícil e ele faz então esta seguinte pergunta, no capítulo 16 e o versículo 30. Que farei
para ser salvo? Você já fez essa pergunta? Talvez você, diante de uma pessoa religiosa, diante de um padre, diante de um pastor, diante de um líder religioso, talvez você já fez essa pergunta, né? Que farei para ser salvo? Fazer. O que eu tenho que fazer? É interessante que por causa desta pergunta, muitas pessoas têm se tornado verdadeiros exploradores da religião. Sempre diz o que você tem que fazer. Mas não como Paulo disse ao carcereiro. Diz outras coisas. E você muitas vezes na tua inocência, você vai praticando. E só que a pessoa vai querendo mais. E você vai enricando muitos líderes religiosos. Porque cada vez mais ele vai pedindo mais, mais e mais. E como você tem sede de Deus, você quer fazer e faz. Mas o homem de Deus, a pessoa que tem temor de Deus, a pessoa que tem verdadeiro amor pelas almas, procura dar uma resposta curta, muito objetiva, que é exatamente esta resposta que você precisa ouvir. Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Note bem, a única coisa que você precisa é crer no Senhor Jesus. Muitas vezes a pessoa começa a dar mandamentos, coroar de obrigações, mas Paulo deu apenas uma resposta muito curta, muito objetiva, mas exatamente isso que o carcereiro precisava ouvir e fazer: crer no Senhor Jesus. Eu já vi muitas pessoas fazendo sacrifícios, promessas pesadas para se cumprir, lutam, gastam dinheiro, muitas vezes gastam aquilo que não tem para cumprir aquela promessa, no intuito de ganhar a salvação. Por que as religiões se enriqueceram? Por que as religiões acumularam fortunas incalculáveis em todo o mundo? E quando falo de religião, não tem exceção. Todas elas. Porque elas nunca ensinaram verdadeiramente aquilo que a pessoa precisa fazer. Paulo disse: crer no Senhor Jesus. Você precisa apenas crer no Senhor Jesus. Se você crer no Senhor Jesus, você e a tua casa será salva. E o carcereiro creu nesta palavra. Creu nesta mensagem. Aceitou Cristo como Salvador. Leva Paulo e Silas para casa, reúne a família e todos eles, em plena alegria, sob a unção do Espírito Santo, confessam a salvação em Cristo Jesus, todos, com exceção apenas de um que deixou de crer. Mas quem foi este um? Não existe. Toda a casa recebeu a salvação em Cristo Jesus. Meu amigo, você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa sucedida, bem-sucedida? Crê no Senhor Jesus. Será salvo você
e a tua casa. Amém.